Olá! Esse é o nosso trabalho sobre técnicas de biologia molecular no dia a dia. Nós vamos falar sobre genotipagem de apolipoproteína E, análise por reação em cadeia da polimerase no teste para propensão à doença de Alzheimer. Nosso grupo é composto por Alexia Murgi, João Vitor Jean Tomassi e Rebeca Nogueira. A doença de Alzheimer é a patologia neurodegenerativa mais frequente associada à idade. Ela causa uma deficiência progressiva e incapacitação. Seus sintomas são uma deficiência e a perda de memória mais recente, dificuldades de atenção e fluência verbal e outras funções cognitivas, entre elas a capacidade de fazer cálculos, as habilidades visoespaciais e a capacidade de usar objetos comuns como ferramentas. Outros sintomas são distúrbios comportamentais como agressividade, depressão e ansiedade. A doença de Alzheimer causa perda sináptica por conta da morte neural observadas nas regiões cerebrais responsáveis pelas funções cognitivas, incluindo o córtex cerebral, o hipocampo e o córtex entorrinal e o estriado ventral. Nessa imagem aqui, a gente pode ver as alterações que são causadas no cérebro quando a doença de Alzheimer ocorre. Do lado esquerdo, a gente vê aqui um cérebro normal, de tamanho normal, onde o córtex está em tamanho normal, e aqui embaixo a gente observa as células cerebrais saudáveis. Do lado direito, a gente vê um caso de Alzheimer avançado, que aqui a gente vê um afilamento do córtex e o aumento dos ventrículos. E a atrofia aqui embaixo do hipocampo, e a gente observa que está no tamanho diminuído esse cérebro aqui. E aqui embaixo a gente vê as células cerebrais lesionadas. Esses aqui são os processos da doença. Na etapa inicial, o córtex entorhinal começa a se deteriorar. Na etapa moderada, o córtex e o hipocampo começam a encolher e ficar deteriorados. E na etapa final, o hipocampo e o córtex já estão totalmente deteriorados. E aqui a gente observa o encolhimento do cérebro e vê a diferença entre o cérebro de tamanho normal e em fase final da Alzheimer. Cerca de 1/3 dos casos da doença de Alzheimer tem um padrão de herança monogênica autossômica dominante. O afetado é heterozigoto para o gene dominante mutado, azão-azinho. O gene azão é bastante raro na população e são os raros os afetados com genótipo azão-azão. Os afetados azão-azinho têm 50% de chance de ter filhos azão-azinho, também afetados pela doença. E homens e mulheres são igualmente afetados. Aqui na figura ao lado, a gente pode ver o heredograma. Em branco, a gente vê as pessoas que são normais, não afetadas pela doença, e a gente observa que todas elas têm um gene recessivo, né, azinho-azinho, porque o gene dominante, que é o azão, ele é o causador da doença de Alzheimer. Aqui a gente vê um casal onde a mulher é azão-azinho, e embaixo a gente vê que 50% dos filhos, eles tiveram 4, né, 2 dos filhos são afetados pelo Alzheimer, e os outros 2 não são. Os que não são afetados pela doença de Alzheimer só terão uma prole sem a doença. E os que têm a doença podem ter filhos com a doença e sem a doença. Casos são conhecidos desde 3000 a.C. no Egito. Em 1383 d.C., na Inglaterra, eram realizados os primeiros testes verbais. O médico perguntava ao paciente perguntas como: em que cidade você mora? Quantos cônjuges você já teve? Quantos dias existem na semana? E faziam também perguntas relacionadas à moeda da época. Na época, não haviam testes laboratoriais e o diagnóstico era feito na autópsia ou a partir de sintomas que o paciente apresentava. Atualmente, as alterações cerebrais já estariam instaladas antes do aparecimento dos sintomas demenciais. É possível análise genética através do PCR para descobrir a predisposição para a doença precocemente. Ao lado nós temos a foto do Aloysius Alzheimer, que foi um psiquiatra e neuropatologista alemão que reconheceu a doença como uma doença degenerativa. O teste de DNA é realizado e o resultado é obtido através de exame laboratorial.
Temos um alelo genético localizado no cromossomo 19, na região da proteína ApoE, local onde os pesquisadores podem descobrir se a pessoa tem predisposição a desenvolver a doença. Para isolar e replicar esse gene, os pesquisadores usam a técnica de PCR, que consiste na replicação de DNA em grande volume, com eficiência e baixo custo. O valor do exame para o laboratório gira em torno de R$ 60, e o resultado fica pronto em 9 horas. Bom, a extração do DNA é feita a partir das amostras de sangue periférico do paciente. O DNA precisa ser purificado e por isso a amostra precisa descansar. Os leucócitos são isolados, repetidamente lavados e centrifugados com uma solução de tampão lise. O DNA foi diluído em TE, conforme o seu tamanho. A técnica de PCR necessária para esse exame é o RFLP. Essa variante foi inventada em 1984 para poder detectar doenças hereditárias. Ela permite detectar o polimorfismo na proteína ApoE. E a ApoE ela é uma proteína que se localiza em uma região com muita quantidade de citosina e guanina, que são estruturas mais estáveis, porque tem 3 pontos de hidrogênio. Por isso, esse fragmento precisa ser fragmentado. E aí, o pesquisador tem etapas para seguir. Vem a extração do DNA a partir do sangue e depois a fragmentação, onde o DNA é digerido usando endonucleases de limitação. Elas vão segmentar no local de reconhecimento determinado pelo cientista, que são os primers. Nesse caso, vai ser localizado próximo à proteína ApoE. A repetição da sequência, ela é feita utilizando o termociclador, um equipamento que vai automatizar o processo da amplificação e dessa sequência específica. A análise em eletroforese do gel é onde os fragmentos vão ser separados e pode ser visualizada as faixas de DNA visíveis para o local de interesse, que vão corresponder ou não à presença desse alelo E4. Ele pode ser responsável pelo desenvolvimento da doença. Dessa forma, é comunicado ao paciente se ele é portador desse fator de risco. Bem, com isso é possível elucidar a importância no cotidiano relacionado aos problemas da doença do mal de Alzheimer, tendo em vista que é uma doença extremamente comum, demonstrando o acometimento superior a 2 milhões de casos por ano no Brasil, de acordo com o Hospital Israelita Albert Einstein. O emprego da genotipagem de apolipoproteína E, ApoE, no teste da propensão à doença de Alzheimer, ainda que controverso, sabe-se que a presença do alelo ApoE4 é um fator de risco para estimar quando esporádico ou familiar de início tardio, representando aproximadamente entre 34% a 65% dos pacientes com esse tipo de Alzheimer. Dito isso, portanto, a aplicação de técnicas que envolvem uma reação de cadeia da polimerase, PCR, seguido de estudo de polimorfismo do tamanho dos fragmentos de restrição, RFLP, ou RFLP-PCR no total, é de suma importância na avaliação e diagnóstico prematuro. Que infelizmente não apresenta cura e comumente leva à fatalidade.